Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Hoje temos um assunto novo, teoricamente novo, né? Mas ele é um pouco recorrente, já do que nós já vimos aí em alguns outros momentos, né? Semestre passado também vimos um pouco desse conteúdo. E nosso objetivo hoje é falar um pouco do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido, e também do regime de tributação lucro presumido. Então, é um conteúdo que a gente já tem uma certa familiaridade, né? Então, não vai ser nenhum bicho de sete cabeças para a gente poder entender um pouquinho mais aí em relação a essa questão de tributação, ok? Da mesma forma que nas aulas anteriores, a nossa aula de hoje, então, ela inicia com uma parte teórica, né? Que nós temos aí no slide que já está no ABA para vocês. Depois disso, nós vamos resolver uma atividade juntos, um exercício juntos, para a gente entender melhor essa questão dos percentuais, do lucro presumido e assim por diante. E depois vocês têm uma atividade, que é a atividade de validação de frequência, e também conta como ponto, obviamente, né? Então, é importante vocês preencherem e entregarem essa atividade, ela tem um prazo de resolução até amanhã, né? Então, amanhã, perto da meia-noite, encerra o prazo para entrega, porque justamente tem alguns de vocês que acabam não tendo condições de assistir a aula no notebook, no computador, né? Então, a gente deixou aí a atividade até amanhã para que vocês tenham condições de resolver amanhã durante o dia no trabalho, onde vocês conseguirem um acesso para poder fazer a resolução do trabalho, ok? Bom, vamos então iniciar esse conteúdo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? Vamos lá. Todos vocês estão vendo a nossa telinha? Tudo certo, né? Se tiver algum problema, falem, por favor, fiquem à vontade de interromper, de acordo com o que a gente for comentando. Bom, na aula passada, nós falamos sobre PIS e COFINS. O PIS e COFINS, ele serve tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real. Obviamente, está intrínseco também na alíquota do Simples Nacional, né? Esse imposto, nós vimos como ele é importante para ajudar a custear aí a questão das ações sociais do governo, né? E também para dar auxílio às pessoas, aos brasileiros de baixa renda. Vimos também que o PIS e COFINS, ele tem algumas particularidades bem interessantes, alguns de vocês estavam pesquisando, perguntaram algumas coisas para mim, e o objetivo era esse mesmo, para que vocês realmente buscassem informações sobre a questão da isenção do PIS e COFINS em algumas áreas de atuação das empresas, de acordo com a atividade e também com a mercadoria ou produto comercializado ou serviço prestado para essas empresas, né? Então, nós vimos aí que existe várias isenções, ou redução de alíquota, ou ainda alíquota zero, né? Dependendo do tipo de produto ou atividade, que vocês pesquisaram aí para tentar entender um pouquinho melhor a questão do PIS e COFINS e as suas particularidades, né? Bom, e complementando, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda, que é um imposto que nós já vimos na pessoa física, né? E agora vamos ver na pessoa jurídica, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, basicamente que incide sobre o lucro que a pessoa jurídica possui ao longo dos seus períodos, né? Então, o imposto de renda da pessoa jurídica ele está regulamentado pelo decreto 3.000/99, é um decreto aí que já tem 21 anos, né? E ele determina, então, a forma com que o imposto de renda da pessoa jurídica deve ser tributado. O imposto de renda é um tributo que incide
sobre o resultado das entidades, mais especificamente sobre o resultado positivo oferido por elas, onde esse se trata da diferença entre receitas e despesas do período. Teoricamente, o imposto de renda ele deve incidir sobre o resultado positivo, ou seja, sobre o lucro que as empresas possuem. Porém, obviamente, é importante a gente lembrar que, como da mesma forma que nós temos o regime cumulativo e não cumulativo para o PIS e COFINS, nós também temos para o imposto de renda pessoa jurídica uma forma diferente de apuração. Nós temos aquela apuração tradicional, que é feita pelo lucro real, ou seja, com base no lucro que a empresa realmente teve, esse lucro ajustado, obviamente, né? E também, obviamente, ele pode ser de uma forma mais simplificada, que é o que nós vamos ver hoje, que é através do lucro presumido. Então, o lucro presumido, ele trata justamente de uma presunção de lucro que a empresa vai ter, e sobre esse lucro, então, nós vamos ter a incidência do imposto de renda pessoa jurídica. O artigo 45 do Código Tributário Nacional explica que o contribuinte deste imposto é aquele que possui a disponibilidade da renda ou de proventos de qualquer natureza, disposto nos artigos 43 do Código Tributário Nacional, desde que a lei possa atribuir essa condição também àquela pessoa, aquela que possua os bens que produzam a renda ou os proventos. Então, toda atividade que produz renda, que produz proventos e desproventos, existe a questão do lucro, ela obviamente vai ter a incidência do imposto de renda pessoa jurídica. Então, o fato gerador. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 43, institui de forma clara que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, desde que se tratando da renda, que é o lucro auferido pelo trabalho ou pelo capital. E também quando tratado dos proventos de qualquer natureza, que são aqueles que aumentam o patrimônio e que não são reconhecidos como renda. Então, o IR ele incide sobre as rendas, né? Então, da mesma forma que acontece com a gente, na pessoa física, que nós já vimos, esgotamos esse conteúdo, né? Ele também aufere ou incide sobre as pessoas jurídicas quando oferem, de qualquer forma, um rendimento sobre o seu capital ou quando esse capital é aplicado e desse capital se obtém uma renda, né? Então, essa é a justificativa do fato gerador. Em síntese, trabalhadores, pessoas físicas, incide sobre as suas rendas brutas. Pessoas jurídicas sobre os seus ganhos de capital e sobre, obviamente, o seu resultado positivo auferido através das suas atividades operacionais. Ok? Então, esse é o fato gerador. Diferente de quando eu falo do PIS e COFINS, quando eu falo do ICMS, do IPI, né? Que o fato gerador desses impostos não é o lucro, e sim o faturamento que a empresa tem. Auferiu receita, tem que tributar sobre essa receita. Bom, o imposto de renda à pessoa jurídica, ele pode ter a sua apuração de maneira trimestral, independente do regime de apuração adotado, desde que seja um dos 3 possíveis para a sua apuração, onde essas apurações são encerradas em 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 de cada ano. A outra possibilidade de apuração do imposto consta no artigo 221 do mesmo decreto, o qual afirma que o imposto pode ser apurado anualmente, no dia 31/12 de cada ano calendário, desde que a atividade adote o lucro real como regime de apuração. Então, a apuração do lucro do imposto de renda à pessoa jurídica, ela pode acontecer de forma trimestral. Isso tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real. Se a empresa optar pelo lucro real, ela pode fazer o recolhimento do imposto de renda de forma anual, que a gente fala, através de um ajuste anual, né? Deixa eu permitir aqui a entrada do colega. Então, quando eu tenho aí justamente um ajuste anual, eu faço então o recolhimento mensal através de cotas,
e faço, então, a apuração final em 31/12 do ano, aliás, apuração em 31/12 para o recolhimento em janeiro do ano calendário seguinte, né? Então, esse é o objetivo do imposto de renda. Porém, se eu for do lucro presumido, eu não posso optar pela essa apuração anual. Eu tenho que fazer a apuração de forma trimestral e eu posso recolher mensalmente uma cota, né, desse imposto de renda da pessoa jurídica e dessa CSLL, de acordo com o volume de faturamento mensal que a empresa tem. Alguns clientes preferem apurar, preferem que a gente faça a apuração e encaminhe as guias, né, para recolhimento mensal, justamente porque fica mais, digamos, mais acessível, mais amena o gasto que se tem com esse imposto, o recolhimento dele, né, porque não acumula dos 3 meses, acaba ficando mais leve a forma de recolhimento, né. Então, a gente geralmente apura as cotas, cada mês uma cota, e no trimestre a gente faz, então, o fechamento dessa apuração, até para verificar a questão do adicional de imposto de renda e assim por diante, né? Então, é uma forma também de fazer. Porém, ele deve ser apresentado nas declarações acessórias, assim por diante, de maneira trimestral. Isso no lucro presumido, ok? Bom, a alíquota, então, do imposto de renda à pessoa jurídica. O artigo 228 desse mesmo decreto, o qual instituiu, então, uma alíquota de 15% sobre a base de cálculo do imposto pago mensalmente. Faz-se necessário observar ainda o que dispõe o seu parágrafo único, que estabelece a alíquota de 10% sobre a parcela da base de cálculo que ultrapassar R$20 mil apurado mensalmente. Ou seja, a alíquota do imposto de renda, ela vai ser sempre 15%, independente do regime de tributação, no caso de lucro presumido ou lucro real. Esses 15% vão ser incidentes sobre o lucro que a empresa tiver. Se for lucro real, então sobre esse lucro que a empresa realmente obteve de forma ajustada, né? Falando de adições e exclusões, então, dessa base de cálculo, e aplica-se, então, os 15%. Se for uma empresa do lucro presumido, também será 15%. Porém, sobre um lucro presumido que a empresa precisa calcular de acordo com os percentuais de presunção estabelecido pelo decreto, ok? Além disso, passou esse lucro, essa base de cálculo, ultrapassou um limite de R$20 mil de lucratividade, a empresa precisa calcular um adicional sobre o que passar desses 20 mil mensais, ou ainda, por ação trimestral, 60 mil, né? O que ultrapassou os 60 mil tem um adicional aí de 10% de imposto de renda da pessoa jurídica, precisa ser apurado e recolhido justamente junto com os 15% de IR, ok? Depois nós temos um outro imposto, que ele é irmão, né? Podemos dizer assim, do imposto de renda da pessoa jurídica, porque sobre o imposto, da mesma forma que eu apuro o imposto de renda da pessoa jurídica, eu também preciso apurar a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, a CSLL, ela foi instituída através da Lei 7.689/89. É um tributo que possui a finalidade de financiar a Seguridade Social através do lucro auferido pelas pessoas jurídicas, bem como por aquelas entidades que não são consideradas como equiparadas de acordo com a legislação do imposto de renda. Então, a CSLL, o objetivo dela é que as empresas, de forma geral, contribuam para as ações de seguridade social, ou seja, para que as empresas contribuam aí com as ações do INSS, da Previdência, né? E com as ações aí que venham custear a vida do brasileiro que não tem condições de se manter, ou que precisa de saúde, que precisa de auxílio-doença, que precisa de uma série de fatores, né? Que podem ser financiados aí através desse recurso, devem ser financiados, né? Desse recurso que é o lucro das empresas através da contribuição social, ok? Então, esse imposto é um imposto que não é tão antigo, né? Vejam que ele é de 89, então não é tão antigo.
Não vou dizer que é antigo, porque senão vocês vão me chamar de velho, mas então é um imposto de 89 e ele vem sendo praticado aí pelas empresas de forma geral. E claro, a gente acaba não vendo bem a aplicação dele, né? E esse é um dos grandes problemas do nosso país, é que a gente não vê a aplicação dele dentro do que ele se propõe a financiar, né? Que é a Seguridade Social. De qualquer forma, esse imposto é um imposto que também incide junto com o imposto de renda da pessoa jurídica. Qual é a base de cálculo dele? Para fins de determinação da base de cálculo, o artigo 2º desta lei estabelece que esta seja o valor do resultado auferido do exercício antes de realizar a provisão do imposto de renda. Ou seja, a mesma base de cálculo que eu tenho para o imposto de renda da pessoa jurídica, eu também vou ter para a contribuição social sobre o lucro líquido. O fato gerador é a obtenção do lucro no exercício, a base de cálculo dos contribuintes tributados pelo lucro real, é o resultado apurado pela contabilidade, ajustado pelas adições, exclusões e compensações. Ou seja, é aquele resultado que eu apuro lá no ELALUR, no livro LALUR, né? E, obviamente, para lucro presumido, é a mesma base de cálculo do IR, que é aquele percentual de presunção sobre o faturamento, ok? Com algumas exceções que nós já vamos ver em seguida. A apuração da contribuição social deve ser apurada trimestralmente para aquelas empresas que optam pelo regime de lucro real, onde os 4 trimestres anuais encerram-se dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro, em todos os anos calendário, possuindo como base para apuração o resultado auferido em cada exercício. Né? Então, a contribuição social no lucro presumido também segue essa mesma linha de raciocínio, apuração trimestral, e no lucro real ela pode ser trimestral ou ainda pode ser de maneira anual também, da mesma forma que o imposto de renda da pessoa jurídica. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso regime de lucro presumido. O lucro presumido, ele rege-se através dos artigos 516 a 528 do decreto 3.000/99, que regulamenta o imposto de renda da pessoa jurídica. De acordo com o autor Oliveira, o lucro presumido possui como objetivo simplificar o cálculo dos tributos envolvidos, que é uma alternativa para aquelas pessoas jurídicas, comumente de menor porte, que buscam facilitar as obrigações administrativas e burocráticas impostas às empresas. O que acontece? O lucro presumido, ele é uma maneira simplificada, apesar de que parece não ser, né? Ele é uma maneira simplificada de cálculo dos impostos sobre o lucro. Porque justamente eu não me preocupo em fazer uma apuração contábil para verificar todas as receitas, todos os custos, as despesas, para apurar um resultado final chamado lucro, né? Eu me preocupo única e exclusivamente com o faturamento que a empresa teve, né? Então, para a Receita Federal fiscalizar, é um regime bastante interessante, porque fica muito fácil de fazer essa fiscalização. Para as empresas também chegarem a uma previsão, um planejamento tributário, também fica muito fácil, porque basta ela identificar o quanto ela tem de faturamento, ou quanto ela vai faturar, para conseguir encontrar os valores, né, a serem pagos dos impostos. Um pouco diferente do lucro real, que eu tenho que levar em consideração uma série de fatores, né, uma série de gastos, avaliar se esses gastos eles são gastos tributáveis ou gastos dedutíveis dentro do resultado ou não, né? Então, é um pouco mais trabalhoso quando se trata de lucro real para fazer a apuração dos resultados. Lucro presumido, então, é uma maneira realmente simplificada. A gente pode entender que, em alguns momentos, é mais simples até do que o próprio Simples Nacional, né? Então, é muito objetiva a forma de apuração e nós vamos constatar isso através do exercício que nós temos aqui em diante, né? Então, assim, muitas empresas optam pelo lucro presumido, obviamente, quando elas podem optar, né? Justamente por essa facilidade de controle, não que a empresa não tenha obrigatoriedade de fazer entrega das demonstrações contábeis, de fazer o registro de todas as informações, né, de balanço e DRE, isso é essencial,
toda pessoa jurídica tem obrigatoriedade de montar o seu balanço e DRE, porém, pelo lucro presumido, acaba ficando mais simples, né? Se por acaso acontecer de a empresa deixar de fazer algum registro nas despesas, né? A Receita Federal, vamos dizer assim, que ela não vai se importar tanto, né? Do que quando é pelo lucro real. Porque daí, no lucro real, isso impacta no resultado da empresa. No lucro presumido, não. Certo? Então, é uma das vantagens aí para a Receita Federal e também para o contribuinte, porque acaba ficando mais simples a sua forma de apuração, de planejamento, de provisão, né? De custos e assim por diante. Bom, é permitido optar pelo lucro presumido desde que a receita bruta total da empresa tenha sido igual ou inferior a 78 milhões no ano calendário anterior. Então, se a empresa teve um faturamento elevado, né? Geralmente as de grande porte, as multinacionais, empresas que têm aí algumas particularidades, elas acabam não sendo mais permitidas enquadramento no lucro presumido. Então, ela tem que observar a receita bruta do ano calendário anterior. Obviamente, ela precisa observar também quanto ela vai ter aí de previsão de faturamento no ano atual, né? Para verificar se ela não vai ultrapassar os 78 milhões. Senão, ela precisa realmente estar somente no lucro real e não no lucro presumido. Depois, não pode optar caso tenha atividade exercida na área financeira ou receita do exterior. Então, também é uma condição para opção pelo lucro presumido. Os tributos sobre o lucro presumido são imposto de renda, imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, com as alíquotas de 15% de IR e 9% de CSLL, respectivamente, podendo ter uma alíquota adicional de 10% quando o faturamento exceder os 60 mil no trimestre. Então, vejam que 60 mil não é muita coisa, né, gente? A gente já comentou isso no passado, mas assim, 60 mil é um resultado bastante pequeno, né? Então, a alíquota de IR ela é praticamente 25% sobre o resultado que a empresa teve, ou sobre o valor de presunção, né? Ok? Então, essa é a condição, são as condições básicas para estar no lucro presumido. Professor. Ainda são impedidos de optar pelo lucro presumido pessoas jurídicas cujas as atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de corretoras de títulos e valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguro privado e de capitalização e entidades de previdência privada aberta. Então, essas sociedades, elas são impedidas de optar pelo lucro presumido, justamente porque, obviamente, o governo quer ficar de olho mais ligado, né, de olho mais aberto nessas empresas, porque esses ramos de atividade são ramos que movimentam muito recurso, né, e, obviamente, a Receita Federal tem o objetivo de controlar de forma mais efetiva tudo que essas empresas têm de atividade e a sua movimentação. Então, esse é um impeditivo, então, são as empresas impedidas de optar pelo lucro presumido. Além disso, pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, então a empresa ela não pode ser sócia, né, no mercado externo, para poder optar, então, pelo lucro presumido. Pessoas jurídicas que, autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda. Aí vem aquele detalhe, né? Quando eu quero optar aí por algum incentivo fiscal, por alguma brecha da lei para economizar valores, não é, obviamente, aceito, né? Empresas que sejam do lucro presumido. A empresa precisa ser do lucro real para ter, por exemplo, que benefício que a gente pode citar aqui, para o emprego, por exemplo, né? Ou ainda
aqueles incentivos que nós vimos ali do PIS e COFINS, ou ainda a redução do PAT na base de cálculo do imposto de renda e também no valor do imposto de renda a pagar, Lei Rouanet, lei do mecenato, lei do incentivo ao FIA, né, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Então, para as empresas optarem usufruírem desses benefícios fiscais, elas precisam ser obrigatoriamente do lucro real e não podem ser do lucro presumido. Pessoas jurídicas que no decorrer do ano calendário tenham efetuado o recolhimento mensal com base em estimativa. Ou seja, começou o ano, mês de janeiro, a empresa já recolheu uma guia DARF de imposto de renda, pessoa jurídica, né? Com base na estimativa mensal. Ou seja, no lucro real anual, né? A empresa já não vai mais poder optar pelo lucro presumido, porque o que define é o primeiro DARF recolhido, né? Então, se a empresa já recolheu no regime do lucro real, ela vai ter que permanecer no lucro real até o final do ano, ok? Ou ainda, pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço. Ou seja, resumindo todo esse texto aqui, nós temos as pessoas jurídicas que se enquadram nas factorings, né? As factorings, elas não podem ser optantes pelo lucro presumido, somente o lucro real, ok? Então, é um detalhe bem importante também que a gente precisa observar. E daí não importa o faturamento das entidades, tá? Se elas estiverem dentro dessas atividades, elas não podem optar pelo lucro presumido, né? É bem importante lembrar desse detalhe, porque isso afeta, obviamente, se a empresa tentar, né, recolher, enfim, o imposto sobre o lucro presumido, e não podendo se enquadrar, ela pode ser, inclusive, multada pela Receita Federal por não observar, né, os princípios da lei de que trata o decreto 3.000/99, né, institui aí as obrigatoriedades e as permissões, né, a opção pelo lucro real, ok? Como que eu posso optar, então, pelo lucro presumido? A opção pela apuração do imposto de renda com base no lucro presumido é irretratável para o ano calendário. Isso está no artigo, na lei número 9.718, de 1998, e artigo 13 e preâmbulo, parágrafo 1º, né? Então, a opção pela tributação com base no lucro presumido será manifestada por ocasião do pagamento da primeira cota ou cota única do imposto devido no primeiro trimestre do ano calendário vertical, ano calendário vencível no último dia útil de abril. Então, a empresa que optar, ou quiser optar pelo lucro presumido, ela não pode se manifestar com recolhimento de outros impostos, né? E ela, obviamente, precisa ter aí a guia de recolhimento dentro desse período, né? Confirmando que ela vai optar aí pelo lucro presumido durante o exercício, durante o ano calendário, ok? Então, janeiro é o mês decisivo, até 31 de janeiro é o mês decisivo aí para o recolhimento do imposto, e a definição da opção pelo lucro presumido ou lucro real, ok? Bom, aí nós temos a questão das presunções, né? Como a gente fala sempre, o lucro presumido, como o nome diz, ele vem de presunção, ou seja, eu presumo que eu vou ter um lucro, eu presumo que eu tive um lucro com base no meu faturamento, tá? E essa presunção, ela segue alíquotas. Essas alíquotas não é a bel prazer, não é o contribuinte que vai definir, e sim a Receita Federal. E através do decreto, né, a Receita Federal instituiu aqui os percentuais de presunção para as empresas tributadas no lucro presumido. Cada percentual desse presunção
ele é trabalhado em relação ao faturamento, para que, com base nessa informação, eu tenha aí uma aplicação do IR de 15% do CSLL de 1,2 ou 2,4, né, sobre esse rendimento, ou seja, 9% sobre essa presunção encontrada, né? E lucro como no lucro presumido mesmo diz, imposto de renda também 15% sobre a base de cálculo desse imposto, ok? Que é justamente a presunção do faturamento. E o que acontece então? Empresas e revendas de combustíveis derivados, essa presunção vai ser de 1,6. Ou seja, sobre todo o faturamento da empresa, eu vou aplicar um percentual de 1,6 e essa vai ser a minha lucratividade, ou seja, o resultado que eu vou aplicar 15% de IR, né, para saber qual é o valor do imposto a pagar, ok? Então, é bem importante observar a tabela para a gente saber qual é o valor dessa presunção. Depois, vendas de mercadorias com industrialização por encomenda, 8%. Alíquota de IR, 15%. Prestação de serviços hospitalares, 8%. Alíquota, 15%. E eu tenho aqui um percentual direto, né? Que é a mesma coisa que se eu fizesse assim, R$100 de faturamento vezes 15%, sobre esses 15%. Aliás, vezes 8%, sobre esses 8%, 15%. Então, vai dar o meu valor de IR. A mesma coisa eu posso fazer diretamente já, utilizando esse percentual direto, que é o quê? Sobre o faturamento, aplico 1,20. E esse, então, é o percentual que eu vou ter de imposto a pagar, né? Dentro desse período. Ok? Observem lá que serviços em geral, serviços de prestação de sociedade civil, de produção legitimamente regulamentada, a presunção é de 32%, né? Então, para o comércio, de forma geral, 8%, para a prestação de serviço, de forma geral, 32%. Transporte de cargas, 8%, transporte de materiais, transporte de cargas, 8%, transporte de passageiros, 16%. Então, vejam que o transporte de cargas tem uma presunção bem pequena, né? Em relação ao seu faturamento, por isso que alguns caminhoneiros, algumas empresas transportadoras, elas continuam usando o lucro real, né? Porque é interessante para ela. Tá? Aí depois nós temos aí outras atividades, como intermediação de negócios, administração e alocação de bens, bancos comerciais. Aqui aparece bancos comerciais, porém, a gente já viu que o banco comercial ela não pode ser enquadrada no lucro presumido, mas está na lei, né? Mas ela não pode, ela é vetada, né, de participar do lucro presumido como forma de apuração. Depois, no lucro presumido, a gente vai ver também a questão das aplicações financeiras. Muitos contadores, muitos escritórios de contabilidade acabam esquecendo de incluir na base de cálculo do IRPJ e CSLL, incluir, então, as aplicações financeiras, os rendimentos de aplicações financeiras, né? E isso é uma forma de lesar o fisco, tá, gente? Então, não pode acontecer. As empresas precisam incluir a sua base de cálculo todo o rendimento de aplicação financeira, CDB, rendimento de aplicação em fundo, enfim, todo tipo de aplicação que tenha um rendimento precisa ser bem registrado e incluído na base de cálculo, né, para o imposto de renda CSLL. Mas o governo não consegue saber exatamente isso. Engano nosso. O governo consegue saber exatamente quanto a empresa teve de rendimento, porque existe uma declaração entregue pelos bancos e operadoras de cartão de crédito, financiadoras, que é a chamada de MOF. E a Receita Federal consegue fazer um rastreamento de tudo que a empresa teve de rendimento, e se ela não declarou, ela obviamente vai cair em malha, né? Ok? Então, no lucro presumido, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras devem ser adicionados à base de cálculo do IR, PJ e da CSLL, somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão de título ou aplicação, que é o regime de caixa. Ou seja,
Aí vem a dúvida, quando que eu faço o recolhimento do PIS e COFINS sobre a aplicação? Sempre quando eu tenho um rendimento, né? Quando eu tenho, então, um resgate ou uma cessão de título para uma outra modalidade de aplicação, também isso pode acontecer, né? Que é o que a gente chama de regime de caixa. Resgatei, gerou rendimento sobre aquele resgate, eu aplico, então, o percentual de lucro de imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL. Lembrando que nessa modalidade, eu posso fazer o abatimento do imposto de renda retido na fonte sobre a empresa que aplicou, que utilizou esse recurso de forma de aplicação, né? Então, todos os ganhos líquidos auferidos de aplicação de renda variável devem ser adicionados à base de cálculo do lucro presumido. Ainda sobre o lucro presumido, é bem importante a gente colocar que essa modalidade é uma modalidade bastante flexível, porque o Código Tributário Nacional prevê que todas as empresas do lucro presumido, elas podem optar pelo regime de caixa na apuração dos seus impostos, né? Da mesma forma que o Simples Nacional, já o lucro real não pode. Então, quando se fala de regime de caixa, eu estou falando do recebimento de recursos. Então, a partir do momento que a empresa está funcionando, bonitinha, aconteceu algum problema, né, com o nosso cliente, que ele não pagou a duplicata, enfim, eu não vou pagar imposto, porque eu só vou pagar imposto quando eu receber do meu cliente. Então, acaba sendo bastante benéfico financeiramente para a empresa se ela optar pelo lucro presumido. Né? Então, se ela optar pelo lucro presumido, ela pode optar pelo regime de caixa, e esse regime de caixa vai trazer esses benefícios, né? Só pagar imposto quando eu tiver recebido do meu cliente. Caso contrário, não consigo. Ok? Mas a aplicação financeira, mesmo a empresa sendo lucro presumido, ela vai sempre fazer pelo regime de caixa, como se ela fosse regime de caixa. Só para as aplicações financeiras, obviamente. Ok? Muito bem. Então, essa é a teoria, não é muito extensa. Como eu falei, o lucro presumido, a gente acaba vendo muitos conteúdos, né, sobre o lucro presumido. A gente já viu, inclusive, em aulas anteriores, as informações. E eu gostaria agora de mostrar para vocês um exercício bem rápido para a gente fazer, né? Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. É algo extremamente fácil, né? Para a gente apurar. Antes, eu quero responder a pergunta aqui do Rafael Ávila. Esses 20 mil nunca é atualizado da diferença ali do lucro, quando passa de 20 mil para aplicar a alíquota de 10%, é para vocês verem. A lei ela é tão defasada que ela atualizou o limite de enquadramento do lucro presumido, que foi para 78 milhões, e não mexeu na base do resultado, tá? Então, é uma lei bem antiga, tá? Ela já está há 20 anos, 21 anos aí sem ser alterada. Eu acho muito injusto, porque hoje em dia 20 mil de resultado é quase nada de resultado, dependendo do porte da empresa, né? Então, assim, não foi atualizado e não tem previsão de ser atualizado, como da mesma forma a nossa tabela de imposto de renda pessoa física, né? 5 anos já, com a mesma tabela, e aqui também é a mesma coisa. Né? Então, o governo acaba arrecadando sobre o resultado da empresa não só 15%, mas sim 25%. É o que eu geralmente aconselho aos meus clientes na hora de fazerem um planejamento, né? Não coloca só 15% de imposto de renda, coloca 25%, porque inevitavelmente a empresa vai pagar o adicional. Tá? Então, melhor sobrar um pouquinho do que faltar na hora de pagar o imposto. Né? Então, assim, não há previsão de atualização. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui o nosso exercício. Então, aqui a gente já vai praticar um pouquinho do lucro presumido, mas também vamos praticar um pouquinho do PIS e COFINS, né? Só para relembrar.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês a planilha. Então, vejam, nós temos aqui uma empresa comercial, ou seja, ela compra e revende, né? A sua tributação é pelo lucro presumido e a mesma faturou 500 mil no trimestre e teve rendimento de aplicação financeira de 8 mil. Então, vejam que nós estamos computando aqui também a aplicação financeira, ok? O que acontece com o lucro presumido? Nós vamos ter que, obviamente, apurar aqui a presunção sobre essa atividade, tá? Então, sobre a atividade de receita bruta para o comércio, a gente pode ir até naquela tabelinha que nós colocamos lá, mas a gente sabe que quando se fala de lucro bruto, nós vamos ter um percentual aqui de 8%, ok? Isso como lucro presumido, né? 8% para a aplicação do nosso imposto de renda pessoa jurídica. A receita financeira, nós também temos que sempre observar, e daí a gente já, inclusive, já comentou com vocês, deixa eu sair daqui, que a aplicação financeira, eu preciso observar, né, o detalhe ali de resgate, tá? Só confirmar uma informação aqui. Eu tenho que observar sempre, quando eu falo aqui de aplicação financeira, que quando eu sou do lucro real, eu estou trabalhando com regime de competência, eu tenho que observar sempre o rendimento que a empresa teve naquele período, né? Observar os extratos bancários, verificar se houve algum resgate, se foi adicionado algum valor, né, lá dentro da aplicação, para justamente fazer a computação desse rendimento, né? No lucro presumido, eu vou adotar, sempre observando essas alienações também que houveram, quando eu falo de alienação, eu falo de venda, falo de resgate, né? Então, eu preciso observar o quanto a empresa teve aí de rendimento, e se ela teve rendimento, eu vou aplicar, então, os percentuais aí de presunção do lucro presumido também, né? Para encontrar aí o valor do meu imposto a pagar, né? Sobre esse rendimento de aplicação, e obviamente eu vou observar se o banco lá fez algum recolhimento, alguma retenção de imposto de renda, né? Para eu também poder computar essa informação, tá? Então é bem importante eu lembrar, né? De verificar se teve imposto de renda retido, tá? Porque esse imposto de renda retido na fonte, ele vai ser dedutível do valor a pagar, né? Ok? E quando eu falo de rendimento de aplicação financeira, eu estou falando já de um resultado obtido, de um lucro, de um rendimento, de um ganho, né? Então, eu não posso esquecer que esse rendimento, conforme diz a legislação, eu preciso adicionar a base de cálculo, né? Então, eu vou adicionar aí para calcular, então, o meu imposto de renda pessoa jurídica e a minha CSLL, ok? Então, como é que vai funcionar? Vamos compartilhar aqui com vocês essa informação. Chururu. Bom, então o que acontece? Aqui na receita bruta no lucro presumido, eu vou ter aqui como base de cálculo, né, de lucro presumido, 40 mil da receita. Quando eu falo de receita financeira, eu não vou aplicar nenhuma presunção, porque essa receita financeira já é um resultado de ganho, né? Como se fosse um lucro dessa minha aplicação financeira.
Então, o meu lucro presumido vai ter como base de cálculo 48 mil, ok? Sobre esses 48 mil é que eu vou aplicar o meu imposto de renda pessoa jurídica. Então, aqui, sobre a minha receita bruta, 40 mil vezes 15%, eu tenho 6 mil de IR, e sobre os 8 mil, aplico também 15%, e vou ter 1.200 de IR. Então, o IR normal, né, sem o adicional, 7.200. Então, o que eu preciso observar aqui é justamente que esse imposto é só sobre os 15% puro e simples, né? Tá? Depois eu preciso observar também que eu tenho um adicional de imposto de renda a ser calculado. Nesse caso, nós temos que observar aqui, estou falando, deixa eu ver como é que está no enunciado, no trimestre, ok? Então, ó, a empresa faturou no trimestre 500 mil. Vou observar a receita, aliás, o lucro presumido no trimestre, que foi 40 mil. Conforme a legislação, 20 mil por mês, eu tenho 60 mil de limite, né, para não ter o adicional de IR. Nesse caso, nós só tivemos um lucro trimestral, um lucro presumido trimestral de 48 mil, considerando aqui a receita bruta. Então, neste caso, eu não vou ter o adicional de IR de 10%, ok? Porque eu não tive uma lucratividade, digamos assim, né? Um lucro presumido acima de 60 mil. Se eu tivesse acima de 60 mil, tudo que passou de 60 mil, eu teria que calcular o adicional de 10%. Ok? Então, eu não tive parcela excedente. Tá? 60 mil aqui. Vamos tirar daqui, vamos colocar aqui embaixo. Igual esse aqui, menos 60 mil. Então, parcela excedente ficou negativa, né? Ficou negativa, então não tem um adicional para calcular, ok? Aí eu vou ter a contribuição social sobre lucro líquido. Bem importante observar que a contribuição social sobre lucro líquido, conforme o regime de tributação, no nosso caso, lucro presumido, a presunção não é a mesma conforme a atividade que a empresa tem, né? Não é a mesma do imposto de renda pessoa jurídica. Porque a contribuição social sobre lucro líquido, ela tem como presunção mínima 12%. Ok? Então, eu não posso aplicar aqui os 9% de CSLL sobre a mesma base que eu utilizei para calcular o IRPJ. Por quê? Aqui nós usamos 8%. E a contribuição social usa como presunção mínima, que a gente pode chamar, né? 12%. Então, o que aconteceria aqui, ou o que a gente teria que fazer? Tem que fazer um cálculo à parte, ou seja, 500 mil vezes 12% dá 60 mil. E vou adicionar aqui os 8 mil de aplicação financeira. Então, a minha base de cálculo para a contribuição social vai ser 68 mil, diferente do lucro presumido, tá? Do lucro para o imposto de renda. Eu posso até colocar aqui, ó, presunção CSLL. Então, aqui nós vamos ter, sobre 60 mil, aplico 9%, que é a alíquota da CSLL, e sobre os 8 mil eu aplico 9%. E aqui eu vou ter, então, o total de imposto a recolher de contribuição social sobre o lucro líquido. O PIS 065, enquanto nós não temos ainda a definição do ICMS, saindo da base de cálculo do PIS e COFINS, nós temos que aplicar sobre o valor da receita bruta, né? Então, só tem que observar se aqui tem IPI ou não. Como é uma empresa comercial, não tem IPI sobre a receita bruta. Então, sobre os 500 mil, eu vou aplicar 0,65
Ok? Vou ter PIS sobre receita financeira, gente? Alguém saberia me dizer? Quem é entendido aí de PIS e COFINS? A Gabriele já está dizendo, ó, não. Exatamente, Gabriele, não há incidência. Nós vimos, inclusive, na aula passada, né, quando falamos de PIS e COFINS, nós identificamos que não há incidência de PIS e COFINS sobre a aplicação financeira, ok? Então, somente o imposto de renda e a contribuição social. Então, aqui, zero. Eu vou ter, então, total de PIS a recolher, ou a pagar, no caso, né? 3 sobre faturamento, 3.250. COFINS, a mesma linha de raciocínio, 3%. Percentual. Vamos colocar aqui, por cento. 15 mil de COFINS. Também não vou ter valor de COFINS sobre a aplicação financeira. Então, um total de 15 mil de COFINS a ser pago sobre este faturamento trimestral, né? Então, vejam, PIS 350, COFINS 15 mil, CSLL 620, Imposto de Renda 7.200. Se eu tivesse a informação aqui de que houve um imposto de renda retido na fonte, sobre o rendimento de aplicação de X valor, eu poderia abater aqui desses 1.200 o que foi retido na fonte pelo banco, ok? Então, esses são os valores dos nossos impostos incidentes quando a empresa é tributada pelo lucro presumido, ok? Alguma dúvida até aqui, minha gente? Vocês estão por aí, pessoal? Então, né? Tá todo mundo presente? Então, né? Então, tá bom. Como eu falei, eu continuo com a sensação de que eu estou falando para as paredes, mas tudo bem. Eu sei que vocês estão aí. Agora eu pergunto a vocês, vamos imaginar que esta empresa, com esse mesmo exemplo que nós temos aqui, seja uma empresa que tenha aí uma atividade concomitante, vamos dizer assim. Ela seja comércio, tá? Mas ela também preste serviço. Como é que ficam as alíquotas daí? Aí que a gente precisa lembrar desses detalhes, né? O que acontece com as empresas quando elas têm atividades concomitantes. Então, vamos imaginar que a receita bruta dessa mesma empresa, como comércio, seja de 300 mil. E vamos imaginar também que ela tenha, além do comércio, ela tenha uma receita bruta trimestral, né? Um serviço prestado, né? E essa receita seja de 200 mil. Então, vamos colocar aqui a aplicação financeira. Vamos só ver a questão da atividade concomitante. O faturamento da empresa, obviamente, 500 mil trimestral, no trimestre, né? Como ficaria a questão do lucro presumido para esta empresa? Então, o que vai acontecer? Comércio, a gente já sabe que é uma alíquota de 8%, né? Então, de acordo com a nossa tabelinha lá, vou voltar para a nossa tabelinha aqui para mostrar onde vocês pesquisam, né? Então, conforme a nossa tabelinha aqui, ó, vendas de mercadorias ou ainda, quero ver aqui embaixo, loteamento, incorporação, vendas de mercadorias com industrialização por encomenda, né? Tá, serviço em geral, serviço, banco, loteamento, construção, em andamento. Bom, se encaixa aqui, obviamente, quando é venda de mercadoria com industrialização por encomenda ou até mesmo, de forma geral, comercialização. É 8% de presunção, né? E quando é serviços em geral? 32%. Então, eu tenho diferença de presunção
a ser adotada aqui. Então, vejam, sobre os 200 mil, eu aplico 32%. Eu vou ter, então, presunções diferentes, né? 24 mil sobre o comércio, 64 mil de presunção sobre a prestação de serviço. E aqui, então, eu vou aplicar a minha alíquota do imposto de renda. Vou pegar essa. Então, o que vai acontecer com o imposto de renda? 24 mil vezes 15%. E 64 mil vezes 15%. Imposto de renda, eu vou ter um total aqui a recolher, né, a pagar, de IR, só do IR principal, 13.200. E o adicional de IR, como é que fica? Vai ter? Claro que vai ter. Quanto foi o lucro presumido do período? 88 mil. Esse 88 mil é maior que 60 mil? Sim, é maior que 60 mil. Eu tenho um excedente aqui, ó. 88 mil menos 60 do trimestre. Então, eu tenho um excedente de 28 mil. Então, sobre esses 28 mil, eu vou calcular 10% de IR, que é o adicional. R$ 2.800 de adicional que eu vou ter que recolher junto com os 13.200 de IR. Né? Então, vejam, o que importa para mim aqui é o lucro presumido que a empresa teve durante o período. Né? Não é por atividade, e sim o lucro presumido, que, teoricamente, essa é a presunção. Passou de 60 mil de lucro presumido, né? No caso do trimestre, eu tenho que pagar adicional de IR. No caso aqui da CSLL, como ficaria? Então, eu vou ter que pegar os 300 mil e colocar a presunção de 12%, certo? Sobre essa presunção, eu vou, então, calcular 9% de CSLL. 3.240. Eu não posso aplicar 9% direto sobre esses 24 mil. Agora, o que acontece quando é serviço? 32% de presunção para o IR. E para a CSLL fica como? 32%. Claro que o governo não vai perder. Então, ele aplica a mesma presunção para aplicação da CSLL quando é serviço. Ou seja, sobre os 64 mil, 9%. 5.760. Ok? Então, essa é uma particularidade da CSLL. Quando a alíquota de presunção para o IR é menor que 12, eu tenho que aplicar 12% sobre esse faturamento para saber a presunção da CSLL. Quando a alíquota é 32%, que no caso é serviço, a mesma base de cálculo do IR será a mesma base de cálculo da CSLL. Ok? No caso do PIS e COFINS, não vai mudar nada, tá? Continua sendo a mesma alíquota, 0,65. E para a COFINS, também a mesma alíquota de 3%. Ok? Então, são as principais particularidades que a gente tem no lucro presumido, né? Então, vejam, quando eu falo de receita... Oi? Diga. Alguém queria falar alguma coisa? Deixa eu ver. Professor, está me ouvindo? Sim. O professor, ali no IR, ele não foi feito 2 vezes? Abre ali a tabela, por favor. Aonde? Ali naquele 9.600 ali. Ele não tinha que ser alíquota até os 60 mil e o restante o adicional? Você diz aqui?
9.600 aí. Esse 9.600 está sendo aplicado sobre a presunção, sobre o lucro presumido de serviço. Ok? Não tinha, mas essa diferença do 64 para o 60 não está sendo duplicado ali ou não? Não, porque daí eu tenho que observar a presunção total do mês, do trimestre. E a presunção total do trimestre é os 88 mil. Não é só 64, não é só 4 mil, entendeu? Porque é tudo a mesma empresa aqui, né? Para o comércio, eu tive uma presunção de 24 mil, mas para serviço eu tive uma presunção de 64, ou seja, uma presunção total no trimestre de 88 mil. Então, a minha parcela excedente, ó, quanto que a gente fez aqui, ó. Parcela excedente, o que que é? Os 88 mil total de lucro presumido, menos 60 mil do trimestre. Então, isso vai me dar a parcela excedente. Porque eu não vou segregar as receitas e aplicar o adicional só sobre determinado tipo de atividade, né? Eu tenho que aplicar o adicional de R sobre a atividade, sobre todo o lucro presumido que a empresa teve no período. Que é a mesma coisa que acontece quando eu tenho lá no lucro real, né? Quando eu vou no lucro real, eu vou calcular o adicional de R, eu vou calcular sobre o total de presunção que a empresa teve no período. Né? Aliás, de lucro que a empresa teve no período, né? E para o lucro presumido também é a mesma coisa. Total de lucro presumido, 88 mil. Tá? Beleza. A Maria tinha perguntado alguma coisa aqui. É, 60 mil menos 48 mil dá 48. É os 60 mil. Ah, tá. Acho que ela estava explicando aqui, né? Para a Caroline, o que era aquele excedente, né? Aham, é isso mesmo, Maria. Obrigado por explicar ali. Acho que a Caroline entendeu, né? Legal. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham em relação à apuração? Então, o PIS e COFINS não tem segredo nenhum, né? Contribuição social e imposto de renda, eu só tenho que tomar cuidado quando for alíquotas menores, né? De imposto de comercialização de combustíveis, quando for comércio, indústria, né? Que a alíquota é menor de imposto de renda, tá? Aí eu tenho que me preocupar, ou ainda, que é diferente da contribuição social para o imposto de renda, e o adicional de imposto de renda também, eu preciso me preocupar. Algumas pessoas, na hora de fazer a apuração, elas usam a informação já para o presumido, de acordo com a alíquota direta, que a gente chama, né? O que é essa alíquota direta? Seria mais ou menos o seguinte, eu entender que a receita bruta é de comércio, no nosso primeiro caso aqui, qual seria a alíquota direta de imposto de renda? Então, eu pegaria, digamos, sobre 100 reais de faturamento, eu aplico a presunção de 8%. Okay? Esses 8% que eu encontrei, que seria a minha base de cálculo, eu aplico 15% de R. Então, a minha alíquota direta sobre a receita bruta é 1,02. Desculpa, 1,2. Então, veja como é que ficaria. Sobre 500 mil, aplicando 1,2%, eu chego aos 6 mil de R. Então, ao invés de fazer primeiro a base de cálculo de presunção, para depois aplicar 15%, e daí chegar ao valor, eu já aplico direto sobre a receita 1,2%. Nesse caso aqui, né? Tá? Então, eu aplico direto já a alíquota de R. No caso da CSLL, como é que ficaria? Então, eu pego o mesmo raciocínio. Ó, 100 reais vezes 12% de presunção, vezes 9% de alíquota. Então, 1,08. Então, sobre o meu faturamento, notas emitidas, né? Vezes 1,08, eu tenho, então, 5.400, que é o valor da CSLL sobre o faturamento da empresa. Né?
Então, é uma forma mais prática ou direta de aplicar a alíquota, né, de IRPJ e CSLL, tá? Então, muita gente usa desse percentual já para fazer o cálculo direto, para não precisar primeiro encontrar a base de cálculo para depois aplicar a alíquota. Ok? Então, é um macetezinho que no dia a dia a gente geralmente usa na hora de fazer as conferências de cálculo e assim por diante, né? A gente já faz dessa forma que fica uma forma mais direta, mais rápida para apurar o imposto de renda e a CSLL. Ok. 1,2%. É isso mesmo, Maria. Bom, para o lucro presumido, não tem mais muito o que a gente falar, tá, gente? Porque o lucro presumido, ele não prevê nenhum tipo de benefício fiscal, de incentivo, né? Fiscal tributário. Então, na verdade, ele é muito próximo aí do lucro do Simples Nacional. A diferença é que aqui eu preciso apurar cada imposto em sua guia. No Simples Nacional, eu tenho a apuração numa única guia. As condições para serem enquadrados no lucro presumido é justamente essa questão do limite de faturamento, né? As empresas que excedem 4 milhões e 800 anos, elas são obrigadas a ficar no lucro presumido, no lucro real. Obviamente, a maioria das empresas que possuem uma média de lucro razoável, que tem uma lucratividade razoável, ou seja, se for comércio, indústria, um lucro acima de 8%, é mais interessante ficar no lucro presumido do que no lucro real. Se for uma atividade de serviço que tem uma lucratividade acima de 32%, então é interessante ficar no lucro presumido também, porque o lucro real não vai significar muito abatimento ou um lucro muito menor do que se já tem aqui, né? Então, o lucro presumido acaba sendo uma atividade mais fácil de apuração, por isso ela é a segunda opção mais interessante para as empresas de forma geral, né? Com exceção daquelas que não podem optar por esse regime. Ok? Muito bem, minha gente. Alguma pergunta a mais sobre lucro presumido? O professor. Oi. O professor tem uma ideia, assim, de proporção do percentual de empresas que são lucro presumido, assim, no país? Olha, de acordo com as estatísticas, até eu tive um aluno que fez um TCC sobre essa questão, sabe? Avaliando aí a questão dos percentuais de atividades de acordo de empresas, né? Atendidas por escritório de contabilidade, assim por diante, para identificar quantos por cento do montante, né? É Simples Nacional, quantos lucro presumido e quantos lucro real. De acordo com o levantamento que foi feito na época, 2 anos e meio atrás, né? Um aluno que eu tive numa outra instituição que fez um trabalho sobre essa questão de tributação, ele chegou aí um percentual de 50% a média é Simples Nacional, de mais ou menos 30% das empresas lucro presumido e 20% lucro real, tá? Essa proporção média, né? Claro que depende muito de regiões, mas principalmente as regiões sul, né? Tem mais ou menos esse cenário aí de proporção de participação de regime de tributação. Porque justamente, como eu falei, a alíquota de presunção da indústria e do comércio, no presumido, é 8%, né? Muitos comércios, distribuidores, atacadistas e assim por diante, têm uma margem de lucro maior do que 8%, o lucro final, né? Então, acaba indo para a questão do lucro presumido do que para o lucro real. E até porque o controle contábil e assim por diante acaba sendo mais interessante para a empresa, né? Por isso, as empresas optam, quando podem, né? Elas optam em estar no lucro presumido, tá? Mas nesse sentido, claro, o primeiro regime de tributação mais procurado é o Simples Nacional, sem sombra de dúvida, né? Inclusive, muitas empresas têm feito aquele planejamento tributário, que às vezes a gente não concorda muito, de abrir dois CNPJs, né, para dividir faturamento, para não cair na obrigatoriedade da tributação do lucro presumido, né?
mas fazem isso justamente por conta dos encargos sociais, até porque os encargos sociais do lucro presumido e real são bem mais altos do que do simples. Então, é o que diferencia realmente, né? Mas muitas empresas têm buscado aí estar sempre no Simples Nacional pela facilidade da apuração, pela facilidade da contratação de mão de obra em relação a encargos e assim por diante, né? E quando não pode ficar no Simples Nacional, migra para o lucro presumido. E dentro dos estudos que a gente faz também de planejamento tributário lá no escritório, geralmente, empresas que têm uma margem de lucro maior, não vale a pena ser do lucro real. Geralmente elas são do lucro presumido. Ok? Só mais uma coisa, professor. Pois não. E como fica a questão das filiais? O faturamento das filiais também conta para a matriz? Como é que funciona isso? Soma, exatamente. Quando a gente faz a apuração, quando se trata de apuração federal, ela é centralizada, tá? Então, é o CNPJ raiz que conta. Então, tudo que é faturado nas filiais vai somar no montante da matriz, tá? Vai ser um faturamento único nesse sentido. Só o que vai ser segregado, que vai ser por filial, são os impostos estaduais e municipais. No caso do ICMS, né? Que eu vou ter uma alíquota e uma forma de recolhimento, e uma guia e uma declaração separada por CNPJ, matrizes e filiais, e o ISS também, né? Vai ser sempre separada para cada município, até porque cada município vai ter o seu recolhimento. Mas quando se trata de receitas para cálculos de impostos federais, será sempre centralizado. Eu vou somar todas as informações. Ok? Então, vão ser sempre centralizados. Estou lendo aqui a pergunta da Gabriele. Então, vão ser sempre centralizadas a matriz. CNPJ raiz soma todas as filiais para encontrar um montante de faturamento e, com base nesse montante, aplica-se as presunções e assim por diante. Ok? A Gabriele está perguntando sobre o exercício, eu acho que é o exercício, né, Gabriele? Atividade, né? A questão 1, as receitas são mensais ou trimestrais? Trimestrais, tá? Eu acho que eu não coloquei essa informação. Bom, de qualquer forma, é trimestral, tá? Então, a gente vai levar em consideração ali os 60 mil de valor isento de adicional de IR, né? Ok? Vou até corrigir depois esse exercício lá, para lembrá-los, tá bom? Muito bem. Mais alguma coisa, minha gente? Nada mais a declarar. Então, eu gostaria que agora vocês usassem esse tempinho, né? Claro, tomem uma água, vão ao toalete e voltem para fazer. Vou postar esse exemplo, Marcel, pode deixar. Esse exemplo que eu fiz agora eu vou passar para vocês. E daí, então, eu gostaria que vocês resolvessem, né? Essa atividade que eu postei ali para vocês. Lembrando que ela é semestral, então eu vou colocar essa observação ali no exercício. Eu gostaria que vocês resolvessem, aproveite o momento agora para fazer esses cálculos, né? E para praticar um pouquinho, tá bom? Aí, na próxima aula, nós vamos ter uma atividade um pouco mais completa. Um trabalho que eu vou corrigir com vocês e eu vou aplicar um outro. Daí, com todo o enunciado, para a gente apurar DRE e assim por diante, que é algo que a gente fez até já no passado, mas nós vamos refazer agora, né, com mais detalhes de informações para a gente poder praticar bem essa questão aí do lucro presumido. Ô, prof, posso tirar uma dúvida? Claro, diga lá. Não, é que na verdade não é nem sobre o exercício, é que eu vi lá no portal que já tem uma nota. Aquela nota era só por causa da prova, que já sai a nota automática lá, ou já é a nossa nota final da N1? Não, lá no portal do aluno, né, é a nota já da primeira nota que vocês tiveram do semestre. Que eu já postei na semana passada, foi na sexta ou na quinta? Acho que foi na sexta, né? Tarde. É a nota que eu já postei, a nota 1, né? AV1, né? Ah, então tá bom. Obrigada. Já é a nota que vocês tiveram. Essa nota foi com base na prova que vocês realizaram
e com base nas atividades entregues, né? A quantidade de atividades entregues. E também quem está fazendo o PAC com base na nota do PAC, né? Tá? Todos ficaram muito bem, a maioria, né? Com exceção de 1 ou 2 casos ali, mas estou orgulhoso de vocês, continuem assim. Ok, minha gente, posso deixá-los trabalhando. Se vocês precisarem de alguma coisa, me chamem, né? Tá? Eu vou ficar à disposição para atendê-los no WhatsApp e assim por diante. O que vocês precisarem, não hesitem, tá bom? Eu vou então só preparar ali a postagem desse exemplo que eu dei para vocês poderem usar ali a planilha de Excel que facilita o trabalho, tá bom, minha gente? Obrigado por enquanto, uma boa noite para vocês, bom trabalho aí, e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abração.